Olá, tudo bem? Eu sou a Aline, sou estudante de Letras, licenciatura em Letras pela Uninter, estou cursando o último ano e hoje eu preparei, na verdade, uma aula, um plano de aula para os alunos do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio de língua portuguesa, na disciplina de língua portuguesa. O conteúdo da aula será as figuras de linguagem e as figuras de palavras. Então, dentro dessas figuras de palavras, será desenvolvido, né, a metáfora, a comparação, metonímia, a catacrese, prosopopeia ou aliteração, a elipse, a perífrase, a antítese, a hipérbole, o eufemismo, o pleonasmo, o polissíndeto, a silepse, a ironia e a aliteração. Não, a aliteração já foi. Tá, a gente corta. Closure? Nem precisa já. Então, as competências específicas da BNCC para essa aula são apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Ao final do ensino médio, os jovens devem ser capazes de fruir manifestações artísticas e culturais, compreendendo o papel das diferentes linguagens e de suas relações em uma obra, e apreciando com base em critérios estéticos. É esperado, igualmente, que percebam que tais critérios mudam em diferentes contextos, locais, globais, culturas e épocas, podendo reconhecer os movimentos históricos e sociais das artes. A fruição alimentada por critérios estéticos baseados em contrastes culturais e históricos deve ser a base para uma maior compreensão dos efeitos de sentido, de apreciação, de emoção e empatia, ou repulsão, acarretados por obras e textos. Pretende-se também que sejam capazes de participar ativamente de processos de criação nas linguagens, de artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro, e nas inserções entre elas em outras linguagens e áreas do conhecimento. Nesses processos, espera-se que os estudantes considerem suas experiências pessoais e coletivas e a diversidade de referências estéticas, culturais, sociais e políticas de que dispõem, como também articulem suas capacidades sensíveis, criativas, críticas e reflexivas, ampliando assim os repertórios de expressão e comunicação de seus modos de ser, pensar e agir no mundo. Para tanto, essa competência prevê que os estudantes possam entrar em contato e explorar manifestações artísticas e culturais locais e globais, tanto valorizadas e canônicas como populares e mediáticas, atuais e de outros tempos, sempre buscando analisar os critérios e as escolhas estéticas que organizam os seus estilos, inclusive comparativamente, e levando em conta as mudanças históricas e culturais que caracterizam essas manifestações. Uma outra competência específica, né, da língua portuguesa dentro dos parâmetros esperados é a competência 7 da BNCC, né, que fala sobre mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, estéticas e éticas, para expandir as formas de produzir os sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, de aprender a aprender, nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Essa competência específica
diz respeito às práticas de linguagem em ambiente digital, que tem modificado as práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social e que, inclusive, né, é um momento em que nós estamos vivendo, ultimamente, principalmente no ensino fundamental 2 e médio, né, que são as aulas Paraná. Então, nós podemos ver claramente, né, nesse momento de pandemia, o quanto que essas competências têm sido desenvolvidas pelos estudantes, né? Então, os trabalhos todos feitos em casa, com pesquisas bibliográficas, muitas vezes, a maioria das pesquisas feitas na internet, né? Os alunos têm observado, né, a necessidade de aprender edições, muitas vezes, de imagem, o uso dessas tecnologias audiovisuais, visuais, o uso do celular, né, para enviar os trabalhos, muitas vezes trabalhos artísticos, né, ou até mesmo tem que fotografar para enviar para o professor na plataforma do Aula Paraná, né? Então, nós podemos perceber essas competências sendo desenvolvidas muito mais agora em que os alunos estão em casa, estão necessitando fazer uso dessa tecnologia, né? Então, essa aula sobre as figuras de linguagem é uma aula em que pode ser bem explorada, né? Porque nós podemos perceber que as figuras de linguagem elas estão presentes em todo o contexto, né? Desde o termo oral, desde a escrita, a leitura, né, de textos, estão presentes muitas figuras de linguagem que são necessárias. Então, os objetivos esperados através dessa aula dos alunos são de utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e processos autorais em ambientes digitais. Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa, busca de informação por meio de ferramentas e de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Explorar tecnologias digitais de informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, utilizá-los de modo ético, criativo, responsável e adequado às práticas de linguagens em diferentes contextos. Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais e mundiais, assim como delas participar de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação, a criatividade. Então, essas figuras de linguagem ou estilo, né, são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. As figuras, elas revelam muito da sensibilidade de quem as produz, traduzindo particularidade estilística do autor. A palavra empregada em sentido figurado, não denotativo, passa a pertencer a outro campo de significação mais amplo e criativo. Então, de acordo com Massaranduba, Chinelato, 2005, as figuras de palavras, elas também são denominadas de tropos e consistem no emprego de um termo com sentido diferente daquele convencionalmente empregado, a fim de se conseguir um efeito mais expressivo na comunicação, né? E esse desvio a que são submetidas as palavras rompem o seu sentido convencional, para que elas sejam atribuídos efeitos expressivos, por isso a denominação de tropos, né, que é uma palavra de origem grega que significa giro, desvio. Então, são as figuras de palavras a comparação, a metáfora, a metonímia, o sinedoque, a catacrese, a sinestésia, a automase e a alegoria. Contudo, de acordo com o Saussure, 1995, o signo linguístico se divide em duas classes linguísticas, o sentido conotativo e o sentido denotativo. Então, a linguagem denotativa é aquela que o significado real é encontrado no dicionário. Quando a palavra é empregada no sentido denotativo, ela expressa o seu significado literal,
né? Ela refere-se a uma realidade concreta ou imaginária, escapando da subjetividade e da análise fora do discurso. E, contudo, vale lembrar que mesmo a palavra sendo empregada no sentido denotativo, ela pode ter significados diferentes, devido à sua natureza polissêmica. Por isso, cabe ao leitor ou receptor identificar o melhor significado. Da palavra de acordo com o contexto envolvido. Já a conotação é o inverso da denotação. A significação da palavra não corresponde ao significado estável, ou seja, o valor representativo como símbolo de um elemento, o seu significado corresponde a uma transferência do significado visual para um sentido figurado. A conotação é a parte do significado das palavras utilizadas para expressar principalmente emoções. Ela é capaz de sugestionar, persuadir, implicando com isso a subjetividade da expressão. Então, para isso, a aula desenvolvida será ministrada com o apoio do livro didático e mais alguns materiais complementares para a explicação do conteúdo no quadro de giz. Após a exposição no quadro e exemplos com frases, serão apresentados trechos de letras musicais com auxílio do rádio, previamente preparadas. Os alunos vão ter, nesse caso, a oportunidade de analisar todos os elementos presentes nas canções, das figuras de palavras. Como tarefa avaliativa, os alunos devem pesquisar outras músicas que contenham figuras de linguagem, né, de acordo com o gosto de cada um, desde que esteja dentro dos parâmetros, para apresentar na próxima aula como atividade avaliativa. Então, eles devem apresentar ao menos uma canção de cada figura de linguagem, salvar o trecho e o autor em seu caderno, e se acaso não encontrarem, devem formar poemas ou pequenos textos referentes às figuras de linguagem que faltar. Os recursos utilizados serão livro didático, pendrive, rádio, quadro e giz. Então, muito obrigada por assistirem meu plano de aula sobre figuras de linguagem, figuras de palavras. Espero que tenham gostado. E deixo uma frase para encerrar o meu vídeo, que é uma frase de Mike Lermer, que diz assim: dar o melhor de si é mais importante que ser o melhor. Até mais!